Bom dia. Pois começamos com todo o vapor. Ontem, hoje de madrugada, muito bem. Lindos meninos. Então, pôr aqui o relógio para não derrapar de muito. Para não... Esta manhã queria começar a meditar convosco sobre, podemos dizer, se calhar, o tema dos temas, o mais importante de tudo, não é? Que nós já ouvimos muitas vezes, mas que é um tema, por mais que a gente ouça, é um poço sem fundo. Tem muito mais para dizer e somos sempre muito ignorantes, não é? E qual é o tema, Sr. Padre? Estou a fazer um bocadinho de suspense. O tema é o amor de Deus. Já ouvimos todos falar, desde a catequese, e parece que a gente sabe muito sobre isso. Eu gostava de ajudar a dar um contributo para percebermos um bocadinho mais, mas ao mesmo tempo também para percebermos que a maior parte do iceberg fica sempre debaixo d'água. A gente vê um bocadinho. Então, primeira ideia, infelizmente, eu insisto sempre muito nisto porque senão dá confusão. No mundo em que vivemos, a palavra amor tornou-se uma palavra com muitos significados, usada e eu diria até abusada. Amor, tudo é amor. A gente liga à televisão, quem tem televisão, e de manhã à noite amor, e nas telenovelas, nos filmes, não sei em quê, na música, tudo fala de amor, não é? E ao mesmo tempo vivemos uma sociedade em que as pessoas cruzam-se no elevador, moram no mesmo prédio e nem bom dia dizem. Portanto, é estranho. Vivemos num mundo e temos cada vez mais pessoas com depressão. Não havia tantas depressões há uns séculos atrás. Falava-se menos de amor, mas havia mais amor. E hoje fala-se de amor de manhã, à tarde e à noite, e autocolantes com corações, não é? I love you, e está tudo deprimido e nem bom dia no elevador. Damos uns aos outros, não é? Há pessoas que moram, uma vez encontrei um senhor que me contava, mas é triste, a gente via, ele dizia, Sr. Padre, eu morei, não sei, 10 anos ou mais num prédio e cruzava-me todos os dias com um vizinho do, não sei, terceiro esquerdo, ou assim, no elevador. E eu todos os dias lhe dizia bom dia e ele nunca me respondeu durante 10 anos. Porque como é que chegámos aqui? O que é que aconteceu? É uma longa história, não temos, agora não é o momento para fazer a história de como é que chegámos aqui, mas houve até alguns, há não muito tempo, no século XX, havia um filósofo francês famoso, Jean-Paul Sartre, um existencialista, que dizia: o inferno são os outros. E no fundo, ele é só um exemplo de como a nossa maneira de olhar para os outros se foi complicando ao longo dos anos. A gente olha para os outros como um potencial inimigo, como um problema, como alguém que me complica a vida. A vida seria mais feliz se não houvessem os outros. No fundo é o que diz a ideia que está por trás de Sartre. É uma grande mentira. É uma grande mentira. Porquê é que eu estou a gastar tempo com isto? Para nós percebermos que a água do aquário onde nós nadamos, o mundo em que vivemos, a cultura em que vivemos, olha para o próximo como alguém, como um problema.
Não foi só Sartre, houve outros autores, não é? Há uns mais famosos ainda, não é? Marx tinha esta ideia da luta de classes. A gente vive, portanto, a existência humana é uma existência conflitual. Conflitual. Nós estamos em luta, não é? Uns com os outros. Há os opressores e há os oprimidos. Toda a realidade se divide nestes grupos. Não é? E, portanto, isto torna, como eu dizia, a relação com o próximo problemática. Problemática. És um opressor. Ou és alguém que me complica a vida. E se nós pegarmos no Evangelho, se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para Deus, aquilo que Deus nos ensina sobre o amor vai na direção completamente oposta. E por isso nós temos que, digamos assim, não só aprender o que Deus nos quer dizer, mas de alguma maneira desintoxicar-nos do veneno que nós fomos bebendo quase sem dar conta. Porque isto vem, como eu digo, vem pela cultura. Portanto, vem até de maneiras que a gente, imperceptíveis, que a gente nem tem consciência de que toda a gente reage assim. Então, se calhar é para reagir assim. E como eu vejo isto desde criança, começo a olhar para o outro com um pé atrás. Eu gosto muito, eu agora mudei de paróquias, tenho várias aldeias pequeninas no meio da montanha e nestes ambientes assim mais rurais, um pouco mais isolados, as aldeias, sobretudo se forem pequenas, as pessoas conhecem-se todas, ali ainda este veneno não entrou com tanta força. As pessoas, se passar alguém, toda a gente lhes diz bom dia, mas eu nem sei quem é, mas não faz mal. É uma pessoa como tu, bom dia, o senhor está bom, mas eu não o conheço, mas ele diz bom dia. Nós que vimos da cidade, que é o meu caso, até achamos estranho. Será que ele quer alguma coisa? O que é que ele me vai pedir? Nós é que já estamos estragados, Porque, no fundo, olhar para outro ser humano, que é um como eu, e no fundo, e tratá-lo com amor, no fundo, devia ser a coisa mais lógica a fazer, mais lógica. Mas, como eu digo, por muitos motivos, nós vivemos nesta cultura doente, que tem dificuldade. Quando alguém se dirige a nós, ficamos logo uma espécie com o alarme aceso. O que é que ele quer? Porque, no fundo, não acreditamos que exista o amor. Só existe interesse. O que é que está escondido por trás desta atitude? No fundo, ninguém quer bem a ninguém. Cada um puxa a brasa à sua sardinha. Portanto, se alguém se dirige a mim, por mais simpático que pareça, ele quer alguma coisa. Ele mais tarde ou mais cedo vai-me querer vender um tapete, ou não sei o quê, ou uma enciclopédia com um brinde, não sei o quê. Porque é assim que funciona o mundo. É triste, termos chegado. Isto é uma maneira doente de estar na vida. Não foi assim que Jesus viveu. E por isso temos que, não só, como eu dizia, desintoxicar-nos, fomos um pouco envenenados, vivemos de pé atrás em relação aos outros, isso faz-nos mal, isso desfaz-nos mal. Como eu dizia, a quantidade de doenças mentais que existem, que nem é só a depressão, a gente podia ir ver outras. Na minha opinião, isto é uma coisa opinável, mas eu acho que está muito ligada a este ambiente hostil. A gente vive num mundo em que há pouco amor. E se há pouco amor, isto rebenta connosco, entre aspas. Se ninguém gosta de mim, há muita gente que começa a pensar que, de facto, não há nenhum motivo para gostar de mim. Começa a achar que os outros têm razão. Eu não sou amável de nenhuma maneira. E depois vem a falta de autoestima, vem muitas outras coisas doentias de uma maneira, não é? Porque é que há tantos suicídios? Uma vez eu fiz um trabalho, ainda estava no liceu, sobre a Suécia. A Suécia há vários indicadores de grande nível de vida, não é? PIB per capita, número de, sei lá o quê, não é? De
hospitais por habitantes, número não sei o quê, tinha uns valores interessantíssimos. Dizer, isto aqui é um país maravilhoso. Não é? Quando eu for grande quero ir para a Suécia. Mas depois, ao mesmo tempo, número de suicídios por 1000 habitantes. A Suécia tinha uns valores enormes. E aquilo fez-me pensar muito. Como é que é possível um país supostamente tão desenvolvido, com tudo o que é preciso para ser feliz, as pessoas se suicidarem tanto? Voltamos outra vez a este ponto, porque no fundo, quando falta amor nas relações humanas, a vida perde o sentido. E portanto é-me indiferente, não são os jipes que me fazem continuar neste mundo, nem as casas de férias. Se eu não sou amado, eu não consigo, eu estou mal. Eu estou mal nesta terra. E hoje, como eu digo, isto tornou-se cada vez mais frequente, infelizmente. Nós dizemos que, falámos, como eu dizia, o título é o amor de Deus, mas se nós pensarmos, a primeira lição que eu queria insistir é: Deus não só tem amor, é verdade, amor de Deus. A gente vê o amor de Deus por nós de muitas maneiras. Mas uma das revelações mais fortes é: Deus é amor. Deus não só tem amor para dar, Deus é a essência de Deus, é amor. E como eu dizia há bocado, a gente pode meditar nisto e aprofundar até um certo ponto, mas a maior parte deste mistério nem no céu nós vamos esgotar. Nós no céu vamos ver Deus face a face. Vamos ver esta verdade, se nós quisermos. Deus é amor, mas não vamos esgotar esta verdade. Vai ser insaciável. Deus revelou-nos que é amor. E esta verdade está muito ligada com Deus revelou. Alguns filósofos, na história do pensamento, alguns filósofos chegaram a conclusões parecidas com estas. Alguns filósofos diziam: Deus é o ser sumo, a perfeição máxima, portanto Deus pensa-se a si mesmo, Deus não pode ter um objeto digamos assim, de pensamento fora dele, porque ele é que é, digamos, é o único objeto proporcionado a ele mesmo, digamos assim, e Deus ama-se a si mesmo. Mas é o uno, não é? Platão, o uno, e os filósofos gregos, portanto é uma espécie de ilha, Deus sozinho, que se conhece e que se ama a si mesmo, que se pensa e que se ama a si mesmo. O que é que isto significa? Pronto, é assim um pouco estranho, não é? Mas a revelação cristã iluminou, fez-se luz. Este Deus ama-se a si mesmo, que parecia tão egoísta, que parecia tão estranho, não é? Parecia tão alheio ao resto. Deus revelou-se que era uma família. Deus tem um filho. Então Deus é pai, sim. Deus tem um filho único, unigênito. São João Evangelista está sempre a insistir. Unigênito. E existe uma relação muito forte, fortíssima, entre o pai e o filho. O pai não é o filho não é o pai, mas o pai e o filho são um. Eu e o pai somos um. E temos no Novo Testamento algumas passagens em que Jesus fala do Pai, em que o Pai fala do Filho. Este é o meu Filho muito amado, escuta. Este é o meu Filho muito, em quem pus toda a minha complacência. Toda a minha complacência. E depois este amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, e depois o Filho: eu vim para fazer a vontade do Pai.
esta correspondência ao amor do Pai gera outra pessoa que é o Espírito Santo. Portanto, Deus é uma família onde circula o amor de uma maneira, podemos dizer, difícil de imaginar. Não é? E, portanto, este Deus é amor, que nós lemos na carta de São João, Deus é amor, já se percebe de outra maneira. Deus é amor porque o Pai, porque é família de pessoas, não são três deuses, é um só Deus, mas são três pessoas unidas neste amor que é Deus. O Pai gera eternamente o Filho, ou podemos dizer, está a gerar eternamente o Filho que se dá completamente ao Pai. Este amor do Pai e do Filho gera esta terceira pessoa que nós chamamos Espírito Santo. Senhor Padre, porquê é que está a gastar tempo com isso? Porque tu foste criado à imagem e semelhança de... E, portanto, se queres perceber quem é que tu és, para que é que nasceste, o que é que te faz feliz, tens que perceber quem é. Deus é uma relação de pessoas que gera uma comunhão de vida. Estes conceitos são todos determinantes para perceber o que é o amor, no fundo, de Deus, ou o que é Deus. Conceito de pessoa, conceito de relação, conceito de comunhão. Se nós não percebermos isto, temos grandes chances de não perceber o que é o amor. E se não percebemos o que é o amor, temos grandes chances de não sermos felizes. Portanto, está muito em jogo. Está muito em jogo. A categoria de relação é tão importante no mistério da Santíssima Trindade, não é? A gente diz pai, pai implica filho, filho implica pai. Os teólogos até, quer dizer, depois formulam as coisas de uma maneira muito precisa do ponto de vista teológico, mas às vezes pouco didática do ponto de vista da catequese. Mas tecnicamente as pessoas da Santíssima Trindade são três relações subsistentes. O que é que isso quer dizer? Pois ninguém sabe. Mas pai e paternidade não são coisas distintas em Deus. Pronto. Mas onde é que eu quero chegar? Nós, tu e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é uno e trino e que sempre foi uno e trino. E, portanto, tu foste criado és um ser para estabelecer relações de comunhão com outras pessoas. Esta é a grande conclusão que podemos tirar deste facto. Eu fui criado à imagem da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é uma relação de três pessoas de amor, de comunhão. Eu fui criado para estabelecer relações de comunhão com outras pessoas. E até há não muitos anos, isso acontecia de uma maneira espontânea, logo ao nascer na nossa família. A gente nascia e era amado por outras pessoas. E nem era preciso tirar um curso para isto acontecer. Os pais amam os filhos naturalmente e os filhos amam os pais. Portanto, esta experiência de que eu fui feito para estabelecer relações de comunhão com outras pessoas era, digamos assim, quase que automática. Problema, nos tempos em que vivemos, esta experiência começou a ser cada vez menos frequente. É um problema grande, é um problema grande mesmo, porque é o lugar onde nós temos mais chance em crianças de experimentar este amor é mesmo na família. Portanto, se não acontece ali, na escola ou a jogar futebol no bairro, a chance que eu tenho de experimentar este amor é mais baixa, é diferente.
é diferente. Não é? Quem é que pode substituir um amor de uma mãe? Ninguém. Quer dizer, Deus pode, não é? Mas isto para dizer, é um problema quando as famílias se vão abaixo, quando se deixa de experimentar este amor nas famílias, quando deixa de reinar o amor nas famílias. E isto acontece, ou aconteceu, em Portugal e no mundo em que vivemos, de uma maneira gradual. Foram entrando algumas coisas que devagarinho foram apagando o amor nas famílias. Não é? Foram-nos enganando devagarinho. É o drama, não é? E como eu digo, e há muitas crianças hoje, muitas pessoas que cresceram com pouco amor ou sem amor. Não é? Eu podia contar muitas histórias dramáticas, não vou contar, vocês também imaginam, mas há histórias muito tristes mesmo. Há histórias muito tristes. O aborto é um bom sinal do que é que isso significa da falta de amor, não é? Eu não te quero, tu és uma má notícia, é melhor que não existas, não é? Portanto, o estado a que chegou o mundo, agora, segundo os dados oficiais, em 2023, segundo a OMS, houve 73 milhões de abortos no planeta Terra. Não fui eu que disse. Está no site da OMS. Podem ir lá consultar. É assustador. A gente fala das guerras e tal. É verdade, nas guerras morre muita gente. Mas a gente não está a olhar para os problemas maiores. Mas, no fundo, o aborto, se a gente pensar, o que é que leva? Leva ao egoísmo. Leva ao egoísmo. Eu prefiro estar sozinho. Eu não quero mais gente. Tu és um problema, tu és um peso na minha vida. É a ideia de Sartre, de alguma maneira. O inferno são os outros. Os outros complicam a vida. E por isso também a gente vê que as pessoas hoje não se querem casar. Comprometer-se para quê? Estão a complicar a vida. Melhor é não me casar. Os mais novos olham para os mais velhos, mas eles acabam todos em divórcio. E é um bocado verdade. Melhor é não se casar. Tem uma certa lógica. Mas qual é o drama de fundo? É ninguém ter percebido que se eu não se conseguir estabelecer relações de comunhão com as outras pessoas, não vou ser feliz. Não vou ser feliz. Posso estar distraído, posso ter muitos divertimentos, é o que as pessoas querem hoje em dia, não é? Querem divertir-se. Uma pessoa que se divirta de manhã à noite é feliz? Não. Mas a maior parte das pessoas corre atrás disso. Não, vamos divertir-nos. Fui de férias, depois fui ao festival e depois fui ao... E és feliz agora? Mas a gente vê toda a gente a correr atrás disso, não é? Fui ver o jogo e fui não sei aonde. E Jesus e Deus, o que é que nos mostra? Deus mostra-nos, se nós quiséssemos perguntar, nós temos cientistas e especialistas, vivemos no mundo dos especialistas. Quem é o especialista de não sei o quê? Então, no mundo da medicina estão sempre a surgir novas especialidades. Já existe a especialidade um especialista da orelha, há um médico que é especialista aqui. Estão sempre a surgir, não sei, estou a exagerar um bocado, mas não, isso tem que ir para o especialista, não é? E se nós perguntássemos, e o especialista do amor, quem é? Jesus. Jesus é certamente o especialista. E depois, a seguir a Jesus, quem é que seriam os grandes especialistas? Virgem Maria também. E assim mais genericamente, categoria de pessoas que seriam especialistas sobre o que é amar.
os padres, fico muito honrado. Eu diria que são os santos. Não é tanto, se calhar os padres sabem muito sobre o amor, mas amam muito, não é a mesma coisa. Estão a ver a diferença? Hein? Uma coisa é eu saber muito de não sei o quê, outra coisa é saber muito de alimentos e de culinária, e outra coisa é cozinhar bem. Há pessoas que até cozinham bem e nem sabem assim tanto de culinária, mas têm jeito. E, portanto, os santos são aqueles que amam bem, que amam muito. Por isso é que são santos. Aliás, a alma da santidade é o amor a Deus e aos outros. Não há um santo que não ame. É essencial. É essencial. É aquilo que faz com que eles sejam santos. É o grande amor que têm a Deus e aos outros. O amor enche-nos de Deus. O amor é Deus, já dizíamos no início. O amor santifica-nos. Já estamos a ver várias ideias interessantes. Portanto, se nós quisermos perceber o que é o amor, na prática, digamos assim, o amor na nossa vida, nesta terra, já percebemos que é Deus, mas temos que olhar para os especialistas que são os santos. Os santos, todos, sem exceção, conseguiram fazer isto que eu dizia, era estabelecer relações de comunhão com Deus e com os outros. Foram pessoas que, digamos assim, tiveram muito sucesso no amor. Isto até pode soar mal, não é? No mundo teve muitas namoradas. Não, conseguiu amar muito. Conseguiu amar muito. E, portanto, foram muito felizes. Foram muito felizes. Nesta terra já. Porquê? Porque nada enche mais o nosso coração do que amar a Deus e os outros. Mais que todos os divertimentos, sim, muito mais. Eles divertiram-se muito, os santos. Divertiram também, mas não se divertiram a imenso. Não gastaram o tempo a saltitar de diversão em diversão. Mas até nos divertimentos amavam a Deus e os outros. Portanto, se quisermos perceber como se ama e o que é o amor de facto, vale a pena olhar para a vida de Jesus, para a vida de Nossa Senhora, para a vida dos santos. Eles é que são a bússola. E vamos ver que o que eles nos propõem, muitas vezes, é o oposto do que o mundo tenta vender-nos como sendo o amor. Não é? Sei lá, eu dou sempre os mesmos exemplos, não é? Mas aquilo que a gente vê, não é? Aí, nas telenovelas e por aí afora, aquelas frases do tens direito a ser feliz, ele não te merece, refaz a tua vida, não é? São tudo frases que parecem fazer algum sentido, mas se a gente for ver, estão cheias de veneno, não é? Então eu diria que uma manifestação, agora para concretizarmos, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para os santos, o que é que nós vemos na vida deles? Vemos que o amor a Deus e aos outros manifesta-se de uma maneira bem concreta no nosso dar. Amar e dar são verbos que casam muito bem. Gratuidade. Voltando ao exemplo da família, a mãe dá muito ao filho. Dá mesmo, não é? Dá tempo, dá atenção, dá comida, dá educação. É sempre a dar, não é? Não há cá uma fatura a dizer, com IVA, a dizer tantas horas de educação. Não é? Ainda por cima educa bem melhor do que a professora de matemática. Não. Portanto, amar tem a ver com dar. Deus amou tanto o mundo que
deu o seu Filho, o seu próprio, para que todo aquele que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto que deu. Portanto, o amar manifesta-se, o amor, o dar é uma manifestação do amor, não é a única, mas é uma das mais típicas. Quem ama muito dá. E não dá só coisas, dá-se a si mesmo. Jesus na cruz deu tudo. Tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por... Deu tudo. Deu tudo, 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 tudo. Tudo, não sobrou nada. E isto assusta-nos um bocado. A gente pensa, mas como é que eu posso ser feliz sacrificando-me dessa maneira, não é? Assusta, assim à primeira vista. A gente olha, quer dar a vida como Jesus deu. Ó seu Padre, tenha calma, não sou freira. Mas no fundo, se percebermos, como eu dizia antes, que fomos feitos para este amor, este dar-se que pode assustar à primeira vista, porque a gente é tipo saltar de paraquedas, não é? O instrutor diz que abre o paraquedas, abre, então salta. A gente fica ali à porta a pensar duas vezes. Mas abre, e depois é muito bom, a gente vê o céu e tudo, depois eu acredito, mas custa, não é? Acontece isto na nossa vida, a gente sabe que olha para Jesus, olha para Nossa Senhora, olha para os santos e vê que a vida deles foi uma vida de doação a Deus e aos outros, mas no momento em que nos bate à porta, dá aquele medo na barriga, a gente, mas eu agora vou saltar, como é que isto vai ser? E a gente começa a calcular, e eu acho que assim vou perder, não é? E por isso é que Jesus ensinou coisas tão concretas que se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Quem perder a sua vida, encontrá-la. É exatamente esse o drama. O drama é que parece que eu vou perder. Parece que eu vou perder e dá aquela sensação de medo. E depois como é que vai ser? E quem é que se vai lembrar de mim? Não é? Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar para a nossa própria experiência, os momentos em que demos, se perguntarmos à mãe, foi difícil acordar de 3 em 3 horas para dar de mamar ao seu filho? Foi. Mas valeu a pena. Não é? E se voltasse atrás fazia tudo? Fazia. Portanto, nós próprios também experimentamos que quando nos damos sinceramente a Deus e aos outros, nos enche, o amor é algo que nos realiza profundamente. É uma experiência de céu ainda aqui na Terra. Mas custa, Sr. Padre. Sim, às vezes custa. Não é sempre. Na vida de Jesus, nós quando meditamos no Rosário, não temos só os mistérios dolorosos. Temos mistérios dolorosos, certo, mas também temos os gozosos. Portanto, o amor às vezes também é gozo, também. Mas não há dúvida, também não vos quero enganar, que à medida que, digamos assim, que nos damos a Deus e aos outros, isso vê-se também muito na vida de Jesus e na vida dos santos, Nossa Senhora, etc., há momentos em que aquela doação é mais dolorosa, não é? Como os mistérios de Jesus, não é? A paixão de Jesus. Agora estamos na Quaresma, cai tão bem, não é? Falar destas coisas. Cai tão bem falar destas coisas. O Evangelho diz, tendo amado os seus, amou-os até ao... Interessante essa frase. O que é que significa amar até ao fim? Dar tudo até ao fim. E depois já falei da instituição da Eucaristia. No fundo,
tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue, dar tudo. Portanto, de alguma maneira, no amor não é muito possível nesta fase, ou seja, no céu já não vai haver mistérios dolorosos. Não, Sr. Padre, não. Que boa notícia! Mas nesta terra, e sobretudo depois do trambolhão, digamos assim, do pecado original, já não é possível a gente amar sem, digamos assim, sem este combate, sem este preço. Amar a sério tem um preço, dito de uma maneira simples. Dar a vida por Deus e pelos outros tem um preço. Antes do pecado original isto saía muito fácil, saía muito, a gente não suava sangue, digamos assim, era mais fácil. E no céu vai ser uma maravilha. Vamos amar intensamente a Deus, mais do que agora, e vai ser um gozo indescritível. Mas agora, como dizemos na Salve Rainha, neste vale de lágrimas, filhos, digamos assim, ou herdeiros do pecado de Adão e Eva, marcados pelo pecado, já salvos por Cristo, mas ainda estamos nesta situação intermédia de já recebemos a graça de Deus, mas ainda não ressuscitamos como Jesus. E, portanto, ainda há as consequências do mal ainda nos oprimem. Amar tornou-se difícil nesta etapa. Eu penso que é importante sublinhar que é nesta etapa, porque senão fazíamos da vida cristã quase que uma espécie de masoquismo, não é? Não é a dor que nos santifica, é o amor que nos santifica, é o amar muito. Agora, amar muito nesta terra implica dor. Há uma frase que eu gosto de repetir da Madre Teresa de Calcutá, que é: se amas muito, dá até doer. Agora, se tivesse aqui um padre amigo meu, dizia: toim! Vem aí, está a chegar, está a dormir. Se amas muito, dá até doer. Isto o mundo não percebe, lá fora. E nós percebemos mais ou menos. Nós até percebemos com a cabeça, mas depois quando chega à altura de fazer, custa-nos um bocado. Nossa, pá, está fria a água. Pois está. Portanto, se amas muito, dá até doer. Mas ao mesmo tempo, quando experimentamos, gostamos. Ou seja, no sentido que é uma experiência de céu. É bom amar. Vale a pena pagar o preço. E isso também vemos na vida dos santos. E por isso eu gosto muito de aproveitar esta ocasião, gosto muito para vos convidar a ler mais a vida dos santos. Nós às vezes gastamos tempo com tanta coisa. A vida dos santos faz muito bem porque é uma maneira concreta, é uma história real de alguém que amou muito. E há para todas as cores e feitios. Há santos mais sérios, há santos mais bem dispostos, brincalhões, há uns altos e carecas, há uns gordinhos e há todos os feitios. Há tudo. Há jovens, não é? Há não sei o quê. Há para todos os feitios. Aparentemente muito diferentes, mas no essencial muito parecidos. Todos com um grande amor a Deus e ao próximo. Sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. Uns muito inteligentes, uns mais burrinhos. Uns cantavam bem, outros não cantavam bem. Não é importante. O importante é amar muito. Hein? E depois há amar muito a Deus em coisas diferentes. Uns pais de família, uns mães de família, muitas irmãs, uns padres, cada um fazendo coisas aparentemente diferentes, mas no fundo fazendo pelo mesmo motivo, por amor a Deus e aos irmãos.
E, portanto, eu penso que nos anima muito. Como é que eu hei de explicar? Vou dar uma analogia. Eu podia querer aprender a jogar futebol e comprar um manual. Um manual do bom futebolista, não é? E ler que, atenção, quando a bola bate no calcanhar, pode-se fazer um ângulo de 30 graus. Ou então podia ligar a Sport TV e ver um jogo de futebol. Não tenho Sport TV. Não é grave não ter Sport TV. Se for preciso, vou à casa de um amigo e assim vejo com alguém. É melhor. Mas onde é que eu queria chegar? Não é a mesma coisa ler um manual de como jogar futebol, ou um tratado de teologia sobre a perfeição cristã, sobre a santidade, do que ver um jogo, do que ver um bom jogador. É assim mesmo. E quando lemos a vida dos santos, é isso que acontece. A gente entra no jogo verdadeiro, não é? Foi assim que eles fizeram. É verdade que cada jogador tem o seu jeito. Às vezes nós frustramos-nos um pouco porque queremos ser iguais ao Ronaldo. E não é fácil, não é? E mesmo os bons jogadores, cada um tem o seu jeito, tem o seu... Ninguém chuta na bola da mesma maneira, ninguém corre da mesma maneira, não é? Cada um... E Deus quer isso. Ou seja, a minha maneira de amar a Deus não vai ser fotocópia de ninguém. A gente às vezes tenta ser fotocópia de alguém. Não é possível, não é? Porque a minha maneira de amar e as minhas circunstâncias e a minha família e a minha história são irrepetíveis. E pronto, e portanto podes descontrair, mas tenho é que aprender a amar muito nesta história, nestas circunstâncias, com esta caminhada, aqui onde Deus me quer. Aqui onde Deus me quer. Porque senão às vezes ficamos assim, aquela sensação de que se eu estivesse num convento, aí é que ia ser bom. Não é? Não sei se já lhes aconteceu isso. As irmãs fazem muito bem porque é ali que Deus as quer. Mas às vezes não é isso que Deus quer para mim. Então esse para mim muda muito, não é? As circunstâncias. Mas não muda a alma da questão. Não é? Ou seja, eu posso à mesma ver o jogo de futebol e depois tentar aplicá-lo às minhas circunstâncias. Não é? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Como é que se manifesta o amor de Deus? Certamente nisto, não é? Este deu o seu Filho, foi preparado desde antes da criação do mundo com todo o amor, não é? Primeiro, o próprio facto da criação. Os teólogos, mais uma vez, dizem Deus podia não ter criado. A criação é um ato da pura... é uma decisão livre de Deus. Deus não precisava de criar. Não lhe faltava nada. A Deus não faltava nada. Porquê é que Deus criou? Porque quis, é a resposta. Mas também é verdade que há assim algumas coisas. São Tomás, eu gosto muito de São Tomás, costumava dizer uma coisa que é: o bem difunde-se por si mesmo, pela sua natureza espalha-se, digamos assim. Bonum est diffusivus sui. O bem é uma coisa que tipo transborda naturalmente. Não sei se percebe a ideia. E eu acho que isso faz muito sentido com a história da criação. A bondade de Deus, de alguma maneira, transborda. Então Deus criou do nada, podia não ter criado, e depois o caso do homem em concreto, Deus criou toda esta maravilha que nós vemos à nossa volta, depois criou o homem à sua imagem e semelhança. E porquê? Não precisava, não. E até sabemos que correu um risco, porque o homem portou-se mal. Deus disse, não faz. Então, porquê é que Deus porquê é que Deus arriscou? Porquê é que Deus, no fundo, meteu-se em problemas, entre aspas, não é? Podia não ter criado o homem. Pronto, os cães e os gatos portam-se com juízo. Não é? Não havia 73 milhões de abortos em 2023. Porquê é que Deus criou? Porque Deus quis alguém que pudesse
participar da sua felicidade. Isto é típico do amor. Quando alguém, não sei, mesmo humanamente, não é? Alguém constrói uma casa no Algarve muito bonita, à beira-mar, com um caminho com madeiras e muitas plantas e uma piscina. E o que é que faz? Convida os amigos ou fica sozinho na inauguração, não é? Foi uma casa, não convido ninguém, estou aqui. E isso, de alguma maneira, Deus quer ter outros que participem da felicidade que é Ele mesmo. Essa é a razão por que tu existes. Deus pensou em ti para que tu pudesses gozar do céu. Deus não quer o céu só para Ele. O céu é Ele mesmo, no fundo, não é? Então tudo isso manifesta esta natureza de ser de Deus. Este é amor. Portanto, é alguém que não só que dá, mas que quer dar vida, que quer que os outros se alegrem. E depois toda a história da salvação que já sabemos, conhecemos bem. Mais uns minutinhos e calma. Depois, infelizmente, como todos sabemos, Adão e Eva abusaram da liberdade. Deus tinha dito, cuidado com a ficha. Não sei se alguém tem filhos, não é? Cuidado com a ficha. Os meus pais tinham uns coisinhos de plástico que se punham, que era para não... Mas eu apanhei choques à mesma. Mesmo com coisas... E Deus, no fundo, tinha dito, cuidado com a ficha. Cuidado que a ficha dá choque. E nós não quisemos saber, não é? E depois, a bondade de Deus, apesar de nós termos pintado a manta, apesar de Deus não desistiu de nós, tinha mais motivos de dizer, eu avisei, o que é que eu disse? Não é? E quando chegou a plenitude dos tempos, já li, não é? Já dissemos, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Ou seja, Deus quer nos tirar do buraco do qual Ele tinha-nos avisado. Cuidado, que isso acaba mal. Nós não quisemos ouvir, enfiámos-nos no buraco. E Deus, agora ainda vem ter connosco. E pronto, eu vou resolver. Não é? Isto é amor. Isto é a manifestação do que Deus é. E nós somos convidados a imitar este amor. Jesus está sempre, não é? Se vós que fazeis isso, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se vocês dais a saudação só aos vossos amigos, o que é que fazeis de extraordinário? Os outros também fazem isso. Não é? Amai os vossos inimigos. Não é? Rezai pelos que vos perseguem. Ou seja, Jesus a convidar-nos a imitar o amor de Deus, que faz nascer o sol para os justos e os injustos, e chover, não é? Sr. Padre, não é fácil. Não é fácil. Pelo menos não é o primeiro instinto que nos vem, não é? Quando nos fazem mal, a gente tem aquela tentação de pagar na mesma moeda, não é? Mas Jesus convida-nos a olhar para Deus que fizemos-lhe mal e Ele não pagou na mesma moeda. E Ele vem-nos tirar do buraco, mandou o seu Filho único. O seu Filho único andou aqui entre nós com tanta paciência, curar os cegos, fazer andar os paralíticos, e nós pregámos-o numa cruz. Deus podia ter dito em algum momento assim, pronto, agora já chega. Eu tentei, vocês não querem, tentei 1, 2, 3, acabou-se. Acabou-se a brincadeira. Deus não consegue parar de nos querer bem. Não consegue. E, como eu digo, estamos a caminho agora da Semana Santa, é bom a gente meditar, porque na paixão este amor fica quase que não dá, é muito forte, não é? Mais uma coisa que vemos na vida dos santos. Todos os santos meditavam
a paixão de Jesus. Não conheço um santo, até hoje vocês podem descobrir algum, que não meditasse na paixão de Jesus, porque a paixão de Jesus é muito forte e mostra este amor de Deus de uma maneira que a gente nunca tinha visto. Como é que é possível reagir assim? Como é que é possível reagir assim? Sem abrir a boca, como é que é possível reagir assim? Só um amor que ultrapassa tudo. Não é? E depois, a vontade que dá, quando a gente se sente tão amado desta maneira, eu fiz isto e Deus respondeu desta maneira, e isto, e mais isto, e mais isto, e deu tudo. Abriu o coração, deu sem alimento, deu a mãe, não ficou nada. A vontade que dá é nós retribuirmos qualquer coisa. E por isso os santos motivavam-se a não, digamos assim, a não se cansar no amor. A gente às vezes dá um bocado e diz assim, já chega, já estou a dar bastante, depois olhamos para o lado, estou a dar mais que ele, e depois olhamos para Jesus e ficamos assim corados, porque Jesus deu tudo, deu. E o segredo dos santos era este, olhar muito para Jesus, e a doação de Jesus motivava-os todos os dias a dar mais, a não guardar nada, a dar tudo. Há uma frase, vou terminar com esta, de São Francisco de Assis, que também era um apaixonado por Jesus, não é? Que tinha os estigmas, como vocês sabem, amava meditar a paixão, e ele dizia, irmãos, não guardeis nada de vós mesmos para vós, para que aquele que se dá totalmente a vós possa receber-vos plenamente. Ou seja, darmos-nos todos a Deus que se dá todo a nós. No fundo, essa é a ideia de São Francisco. E é isso que a gente vê na vida de Jesus, na história da salvação. Seu Padre, foi um bocado... Pronto, então agora vamos fazer um intervalozinho, 10 minutos, não é? E às 11 vamos celebrar e participar deste amor na missa. Na missa, tudo estas palavras bonitas, a gente vai vivê-las. Jesus vai se tornar presente sobre o altar e vai se dar todo ao Pai por nós. Pronto, até já.